Ontem, lá no Meteoro Brasil, eu falei sobre uma reportagem inacreditável da Juliana Dalpiva sobre detalhes inéditos da prisão do general Braga Neto. Vamos ver juntos aqui para a gente poder entender com a minha querida amiga Sofia Labanca. Vamos lá. Jornalista do ICL Notícias, a Juliana Dalpiva deu informações novas sobre a prisão do Braga Neto. E olha, coisa de bastidor eu sempre gosto. Eu vou deixar aqui o Pedro Zambarda nos contar. Pedro, é saboroso? É saboroso. Tem os detalhes aí da prisão do Braga Neto que é importante saber. E, aliás, é importante saber, a Ju tem um trabalho muito bacana, não é só no ICL, ela está num consórcio de jornalistas latino-americanos que desvendou muito sobre aquele argentino Fernando Cerimedo, dos laços do Eduardo Bolsonaro com Milei. Isso é uma coisa que eu vou resgatar um pouco aqui nesse corte. Mas a reportagem é essa que está na tela, Sofia. Mandaram pica-fumo me prender, disse Braga Neto ao ser preso. Vamos dar uma lida aqui em alguns trechos dessa matéria, conheça detalhes inéditos sobre o dia da prisão do general Walter Braga Neto. Eram 5 horas e 30 minutos, 5h30, do sábado. Aliás, eu, Sofia e Ana Lesnovski estávamos num soninho gostoso, e aí a PF estragou o nosso sábado, quando cerca de 10 militares chegaram na frente da sede da Superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio de Janeiro. Eles estavam atendendo ordens da alta cúpula militar de Brasília, capital do Brasil, e ainda não sabiam qual era a missão daquela manhã. O relato a seguir foi feito ao CLIP, que é esse consórcio latino-americano, e ao ICL Notícias sob condição de anonimato por 2 integrantes da operação. O grupo dos 10 militares estava um coronel e os demais eram oficiais de patentes inferiores. Ao chegar na sede da Polícia Federal no Rio, eles encontraram um grupo de policiais federais que tinham em mãos um mandado de prisão emitido pelo Supremo Tribunal Federal para cumprir. O papel dos militares era apenas de acompanhar a operação, porque um militar de alta patente seria preso. Nenhum deles sabia, mas estavam a caminho do apartamento do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente da chapa de Jair Bolsonaro em 22. Em cerca de 30 minutos ele seria preso. Mineiro de Belo Horizonte, o militar tinha 67 anos e entrou para o exército em 75. Os policiais federais, no comando da operação, informaram aos militares que apenas parte do grupo ia seguir com eles em 2 carros. A orientação dada era para uma operação sigilosa, ágil e discreta. Tudo já vinha sendo preparado pelos policiais desde o dia anterior. Na sexta, após a emissão da ordem de prisão pelo STF, os investigadores chegaram a discutir sobre quando efetuar o cumprimento do mandado e a data de 13 de dezembro, aniversário do ato institucional número 5, um decreto da ditadura que permitiu, por exemplo, uma série de detenções violentas e afundou de vez a população brasileira na ditadura militar. Tem uma informação que não está no texto da Ju, mas eu li no inquérito da PF. Eles pensaram, na verdade, em prender ele na quinta, mas ele estava em viagem com os netinhos, e eles acho que devem ter adiado para sexta, e aí acho que depois eles deixaram para o sábado. Os policiais pensaram... Não queriam prender na frente dos netos, né? Que bonitinho o respeito que eles têm por Imagina se fosse com a gente, hein, Sofia? Ia ter dó de... Não, vai prender na frente da mãe? Não, não vai ter. Nenhuma dó, né? Mas os policiais pensaram que prender Braga Neto no aniversário do AI-5 poderia soar como uma provocação. No sábado, 14 de dezembro, é o aniversário da ex-presidenta Dilma Rousseff, petista e ex-integrante dos grupos de guerrilha armada contra a ditadura. Não tinha data perfeita para aquela prisão. Como o general estava em Maceió, capital do Alagoas, em uma viagem de férias com a família, ficou para o sábado. Já no Nordeste, ele vinha sido monitorado enquanto a PF preparava uma operação para prendê-lo. Ao saber que ele tinha um voo de Maceió para o Rio de Janeiro, a PF acompanhou o embarque e já destacou uma viatura com agentes para monitorar a chegada dele à capital carioca. Os policiais ainda o acompanharam no aeroporto até a chegada da sua casa, um apartamento que fica na rua Figueiro Magalhães, no bairro de Copacabana. Assim, pouco depois de se reunirem na sede da PF, os policiais militares dividiram-se em 2 carros descaracterizados e foram até o edifício Alcide, o prédio onde o general Braga Neto vive com a família no Rio. Uma coincidência difícil de ser ignorada. O general ia ser preso, em grande medida pelas informações prestadas pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, na sua delação premiada. Os militares, porém, só entenderam quem estavam prendendo quando chegaram na porta do apartamento.
Não foi surpresa da PF pro Braga Neto, foi pros caras que também chancelaram a operação. O grupo entrou pela garagem. Lindo. Eu acho maravilhoso, lindo. Cara. Eu acho que toda vergonha pro exército é pouca. Desculpa a sinceridade, mas assim, tem que constranger mesmo, porque para blindar esse cara é inacreditável. O grupo entrou pela garagem informando para a portaria que estavam cumprindo mandados judiciais e que os porteiros não deviam informar o dono do apartamento que estavam subindo. O prédio é um desses clássicos antigos de Copacabana e tem um apartamento por andar e 2 elevadores que atendem os moradores. Metade do grupo subiu no elevador social, que possui porta com saída direta para a porta de entrada dos apartamentos. O outro é o de serviço. Um dos policiais tocou a campainha e quem abriu a porta foi logo o general Braga Neto, vestido com shorts e uma camisa de pijama. Ambos de um branco com azul. O diálogo de alguns minutos foi reconstituído pelas 2 fontes desse jeito. Bom dia, general. Estamos aqui para cumprir uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. É um mandado de busca e prisão preventiva. Prisão preventiva, mas nem me chamaram para depor, respondeu Braga Neto, assustado. O senhor tem que ver isso com seu advogado. A minha intenção é ser célere e discreto para preservar a imagem do senhor, completou um dos policiais. Agradeço. Estão na casa do Heleno também. Como eu queria que ele estivesse certo. Eu queria que ele tivesse coberto de razão, cara. Ele não tá certo. Que droga, foi só na sua casa, mas tudo bem. Questionou o Braga Neto, sem perguntar nada sobre... Não, vai perguntar do chefe, né? Enfim. A menção ao colega general da reserva Augusto Heleno não era sem razão. Heleno e Braga Neto foram apresentados em um documento como líderes do gabinete transitório que iria assumir o país após uma conclusão de golpe de Estado planejado após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 22. Posso entrar em contato com meu advogado? Questionou o general. Pode. Deixa só eu ver as armas, respondeu um dos policiais. As armas vocês levaram da outra vez, relatou Braga Neto, ao citar as 2 pistolas que foram apreendidas em fevereiro de 2024 na Operação Tempos Militares. Eu adoro esses relatos, gente, porque eu super imagino como é que rolou a conversa mesmo, assim. Pouco depois que os militares e policiais entraram no amplo apartamento, o general falou com o advogado. Em seguida, o celular dele foi apreendido. Os investigadores começaram uma busca e apreensão por documentos, armas e dinheiro. O legal do ICL é que eles fizeram um infográfico aqui, ó, com a cronologia de como foi planejado o golpe de Estado aqui. Na medida que o barulho da chegada do grupo avançou pela casa, a mulher do general, a filha e o genro acordaram e vieram para a sala. Os 3 foram orientados a ficarem sentados no sofá, enquanto o Braga Neto se trocava para sair preso com os policiais. Ninguém chorou, estavam todos aborrecidos, mas nenhum deles se desesperou diante dos policiais militares. Braga Neto levou cerca de 40 minutos para tomar banho e se arrumar para sair com os policiais. Nesse meio tempo, os militares acompanhavam a operação, demonstraram o constrangimento em prender um general. O coronel que liderava os militares chegou a dizer que foi a missão mais difícil que ele recebeu na carreira. Isso explica muita coisa, né? Mano, isso não faz sentido. O cara... Assim, tipo, não teve nada de difícil. Foi chegar lá, assinar os papéis e levar o cara. Sabe? Não teve que investigar nada, não teve troca de tiro, confronto, não teve tentativa de fogo, não teve nada. A família foi tratada super bem, pelo que eu reparei aí. Tratamento humanizado. Eu queria ver no morro se a polícia ia ter esse comportamento. No morro, na casa do Braga Neto, em Copacabana, tá tudo certo. Quando o Braga Neto finalmente ficou pronto, ele saiu andando com os investigadores pela porta da frente, não foi algemado e saiu do elevador direto em uma das viaturas da garagem. Sentou no banco de trás de uma das viaturas, ficou no meio dos 2 policiais como qualquer outro criminoso preso pela PF. No caminho de Copacabana até o centro para aliviar a tensão, o grupo dentro do carro começou a falar amenidades. Primeiro falaram, claro, futebol, né? Falaram do Botafogo. O general é torcedor do time que foi campeão da Libertadores de 2024. Não deu sorte, hein, general? Depois, ele se queixou do exército. Opa, acho que eu me perdi aqui um pouquinho. Depois ele se queixou do exército e criticou um projeto de previdência dos militares
e em 20 minutos estavam de volta ao centro da cidade. Na superintendência da PF, a prisão do general foi formalizada, ele foi levado para uma sala e renunciou ao exame de corpo de delito para evitar a exposição. A ordem de evitar qualquer ato de espetacularização foi seguida à risca, tanto que ninguém possui imagens do momento que ele saiu da sua casa em Copacabana com os policiais. Apenas uma foto foi captada quando o Braga Neto chegou na superintendência da PF. Enquanto os policiais faziam a burocracia, o general tomou café e foi recebido pelo superintendente interino da instituição. A iniciativa, porém, gerou novos desabafos. Fui melhor tratado pela Polícia Federal do que pelo Exército. Colocaram um pica-fumo para me prender, reclamou Braga Neto, ao se queixar do coronel que liderava a prisão, não general. É por isso que o coronel ficou nervoso, Sofia. Ele sabia que o cara ia reclamar da patente. Você sabe disso, né? Se um inferior declara a ordem do superior, isso é quebra de hierarquia, né? A ausência de um militar com patente igual à dele causou enorme irritação em Braga Neto. Nas histórias de que se formou no Exército, restou que a tropa costumava fumar charuto ou cigarro de palha nas marchas. Assim, uma jovem oficial do regimento de cavalaria era responsável por picar o fumo de rolo e prepará-lo para o seu comandante e alguns oficiais superiores. Dali em diante, passou que pica-fumo é o modo como os militares mais experientes chamam os mais jovens. O pica-fumo me prendeu. É isso que ele quis dizer. Cara, o fato de você não ter perdido a sua patente depois do que você fez já deveria ser... Você já deveria estar agradecendo por isso. Uhum. Não reclame de nada. É inacreditável. Outras ausências também foram notadas. Desde o momento que ele foi preso, o general não mencionou o nome de Jair Bolsonaro. Quem acompanhou o episódio avalia que ele contava com a possibilidade de ser preso e já fazia o seu cálculo. A prisão foi formalizada e a PF entregou o general aos militares para que a custódia ficasse a cargo do Exército. Essa também foi a ordem que veio de Brasília. Assim, Braga Neto foi encaminhado para a 1ª Divisão do Exército, que é subordinada ao Comando Militar do Leste, e fica na Vila Militar, zona oeste da cidade. Poucos militares conhecem as instalações do CML, tão bem quanto o Braga Neto. Ele comandou a instituição de 2016 a 2019. Além de tudo, Sofia, ele ainda foi preso no local onde ele trabalhou. Então é super tranquilo. E ó, para vocês verem o tamanho do trabalho, tá? Esse consórcio internacional, Los Ilusionistas, é um consórcio de investigação jornalística que busca desvendar a desinformação política no ano eleitoral de 2024 na América Latina, liderado pelo Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, o CLIP, em parceria com ICL Notícias, Aos Fatos, Intercept, El Faro, Lab Cuiabano, Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción, La Prensa, Foco Panamá, IDL Reporteros, Olho Público, Diário Livre, El Observador, Fake News Hunters, Cocuyo Effects, Probox, Sem Forma e Media Analysis da Venezuela. É um grupo, gente, que, inclusive, é uma coisa importante dizer. Eu sou de esquerda, tal, mas esse consórcio aqui, inclusive, investiga corrupção até na Venezuela do Maduro, tá? Então, eles estão fazendo essas apurações. Importante lembrar que a Juliana, através da agência pública, também apurou o alcance das mentiras do argentino, que na TV Cringe, a Sofia e a Ana explicaram muito bem sobre o alcance dessas mentiras através do Monark. E dá para ver também nessa matéria da Pública a aproximação do Eduardo Bolsonaro com a campanha do Javier Milei, inclusive se encontrando com o Javier Milei em outubro de 2022. Então, gente, tudo tem que ser apurado, dos militares até o grupo mais ideológico, porque no final das contas eles são todos uma coisa só. E a Juliana tá indo numa maré boa, viu, Sofia? Ela publicou esse bastidor aí do Braga Neto e tá lançando também um livro baseado nas teses acadêmicas que ela apresentou na FGV em 2016, sobre a questão do assassinato do Rubens Paiva, que é o tema do filme Ainda Estou Aqui, baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva. E era isso que eu queria falar com vocês. Deixei separado esses links aqui. Você quer comentar também, Sofia? Inacreditável o relato. Tirar propagandinha aqui. Vamos lá, gente. Cara, o que me chama a atenção aí é a tranquilidade
sabe? Porque eu não sei você, Pedro, quer dizer, sei, eu sei. Você com certeza acompanhou muito de perto a Lava Jato. Sim. E a gente lembra o quanto que aquilo lá era feito, assim, tipo, tudo um circo em cima daquilo. E eles fizeram tudo com uma discrição, com uma tranquilidade. Sabe, a gente pensa que, imagina se fosse a gente sendo preso pela PF, ninguém ia ligar porque a gente não é ninguém. Agora, imagina se fosse... Mas a gente sofreria muito mais, eu já posso adiantar para vocês, porque não é um negócio fácil. Agora, imagina se fosse algum dos políticos grandes aí da esquerda. Não precisa nem imaginar. Lembra o Lula? Lembra o Lula, como é que foi feito? Lembra a condução coercitiva, sabe? Então, é uma coisa que... o cuidado, a tranquilidade, tudo que se dá para o Braga Neto é uma coisa, assim, tipo... Vamos ser sinceros, é como deveria ser para todo mundo, mas não é. E uma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Cadê o Heleno nas mesmas condições? O Braga Neto tá certo. Vocês foram na casa do Heleno? Exato. PF, vamos investigar mais? Cara, hoje é o dia, né? Hoje é o dia que eu pergunto para Dai por que não estão investigando a Michelle? E daí eu pergunto para você, e por que não estão investigando o Pazuello? E agora, de novo, por que o Heleno ainda não foi preso, sabe? É muita gente, pessoal. É muita gente. Mas vamos atrás. Cadê? Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Se prender o Bolsonaro já tá ótimo. Eu fico feliz. Não, mas tem muita gente. Eu fico feliz, mas assim, é necessário, não o suficiente. Bolsonaro foi só a cereja em cima do bolo. Não adianta nada pegar a cereja e não pegar o resto do bolo. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais Plantando Meteoro. Essa reportagem de bastidores da Juliana Dalpiva, gente, é muito boa para explicar como a gente tem falado aqui na Folha Democrata sobre a questão de que a prisão do Bolsonaro não vai ser suficiente. E eu falei bastante sobre isso também no corte que a gente fez ontem, sobre a delação do Mauro Cid, que pegar o Braga Neto é pegar o núcleo dos militares do Rio de Janeiro. Tem a questão do general Ramos, da Operação Acolhida, do Eduardo Pazuello, tem o general Heleno, que era ajudante de ordens do Silvio Frota, que é o cara que queria endurecer a ditadura militar. Tem muitos ramos do golpe de Jair Messias Bolsonaro que ainda não foram devidamente apurados. O próprio Eduardo Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro são exemplos de pessoas que foram poupadas até agora do inquérito da Polícia Federal. Delação premiada não é prova, tá, gente? Isso é uma coisa que tem que ser dita. Delação premiada sozinha, ela não prova absolutamente nada, mas mais investigações precisam ser feitas, mais pessoas precisam ser processadas. O golpe não era só militar, o golpe não era só feito pelos patriotários no meio da rua, o golpe não era feito somente pelas movimentações nas grandes cidades, o golpe era feito também pela família Bolsonaro, por diferentes ramificações dos militares. É complexo o período histórico que a gente viveu e que bom que o presidente Lula sobreviveu a essa tentativa de golpe, porque senão, do caso contrário, seria muito sangrento o que a gente teria que encarar. Então é necessário, gente, é necessário que a Juliana Dalpiva traga os bastidores, por exemplo, da prisão do Braga Neto, é necessário que a gente entenda como as coisas estão realmente acontecendo, é necessário que a gente tenha força e a gente tenha foco para que, de fato, essas investigações sejam aprofundadas, para que a coisa não fique só apenas na superfície, para que a gente não se perca, às vezes, em questiúnculas. Eu vejo muitos canais aqui no YouTube, sobretudo no nosso campo político, faturando e fazendo visualização só em cima da prisão do Bolsonaro. Isso não será suficiente. Não adianta botar no título e na thumb do YouTube Bolsonaro preso amanhã. Não adianta bater bumbo, não adianta beber o seu vinho no dia que ele for preso e comemorar.
Claro que as pessoas vão fazer isso, evidentemente. Mas isso não é suficiente. Isso não é o bastante. Isso não é o necessário. O necessário é além disso, gente. O necessário vai além das necessidades. O necessário vai além das necessidades, das necessidades não, do que foi apurado até agora. É muito simples apenas culpar Bolsonaro pelo fenômeno que aconteceu. Cadê os empresários do agro? Cadê o fluxo do dinheiro que irrigou esses acampamentos golpistas, os bloqueios das estradas, os protestos dos caminhoneiros? O bolsonarismo é um ecossistema, como muito bem falou o professor João César de Castro Rocha, sobre a questão do ecossistema todo. A prisão do Bolsonaro nunca foi tão esperada, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente. E se prenderem o Braga Neto agora e soltarem ele adiante, também não adianta. A gente tem que ser mais inconformado. A gente tem que se cobrar mais. A gente tem que ler as notícias e entender para além das notícias. Tem que fazer uma leitura cirúrgica em cima das coisas que estão aparecendo, gente. Não é nem comemorar a certeza que o Bolsonaro vai ser preso amanhã e nem ser extremamente pessimista e achar que a prisão nunca vai acontecer. E é uma coisa que o Lucas está falando aqui muito precisa que complementa o meu editorial. Sabe uma coisa que me incomoda? Enquanto a galera fica teorizando, a galera da esquerda, o outro lado parte para ações efetivas. Exatamente. Eles nunca pararam de tentar dar o golpe. Tentam, inclusive, pelas vias institucionais. O grupo que o Mauro Cid diz que não são de radicais, que é do Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro está tentando fazer o impeachment dos ministros do STF no Senado. Eu tenho dúvida se na delação do Mauro Cid realmente existe um grupo que não seja radical. Tem um grupo que defende revolta armada, isso é outro papo. Ele defende revolta armada, defende assassinato de presidente, defende os horrores. Agora, tem golpistas que agem dentro do regimento da Casa Legislativa. Flávio Bolsonaro é um exemplo disso. Flávio Bolsonaro é o cara do sistema do pai. Então é muito, muito importante. Isabel Cristina fala uma coisa importante. Assistam de olho nos ruralistas, desnudou o Nicolas bolsonarista. Sim, o Alceu Castilho faz um dos melhores trabalhos investigativos e jornalísticos sobre a fortuna que muitas figuras públicas ganham do agro. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, gente. O vídeo do De Olho, infelizmente, eu não posso rodar aqui porque tem músicas com direitos autorais. Mas o trabalho do Alceu é formidável. É formidável. É uma coisa que faz toda a diferença. Faz toda a diferença para as pessoas que acompanham tudo que estão acompanhando. Faz toda a diferença para quem realmente está para a gente poder ficar por dentro de tudo. Então a gente tem que fazer essa questão, meus caros, minhas caras. Deixa eu ver uma coisa aqui só para a gente seguir. Desculpa, hoje eu estou um pouquinho mais devagar, tá, gente? Mas eu juro que eu vou me emendar aqui e vou trazer todas as principais questões. Mas é isso, o Alceu Castilho faz um trabalho formidável e a gente deve ficar atento. Turma, deixa eu fazer os pedidos de sempre. Lembrando, estamos desmonetizados, precisamos de ajuda para sobreviver no Pix. Pix é folhademocrata@gmail.com. Nossa meta é de R$200. Se for mandar Pix, diga um valor no chat, tá, gente? Que a gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer bem aqui o nosso trabalho. Ontem eu li parte do meu livro de poesias aqui na nossa live, e assim, são livros que a gente disponibiliza para vocês em PDF. Eu estava vendo o Rafael Martins Alcântara elogiando o livro. Eu fico muito grato, tá, gente, que vocês, nesse tempo todo... O Rafael está aqui, acho que praticamente desde o começo do canal. Lucão entrou na época quando eu ingressei no Meteoro. Eu fico muito grato, assim, muito lisonjeado com os elogios que vocês fazem aqui pra gente na live. E elogiando o meu trabalho, dizendo que eu escrevo bem. É uma coisa que eu não costumo acreditar muito, mas é muito legal quando vocês do público nos explicam
sobre todas essas coisas que acontecem. E agora, mais do que nunca, gente, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Faço esse apelo. Estou um pouquinho mais cansadinho hoje, mas a gente vai aí tratando de todos os principais assuntos. Gostaria de não ficar além das 10 horas. Queria fazer o meu tempo regulamentar aqui na live. Então, quem puder nos ajudar, eu agradeço de coração, até para eu não ficar me exaltando muito aqui, para eu manter uma certa tranquilidade. Vocês sabem que eu faço editoriais bem mais enérgicos, mas eu já acordei um pouquinho mais cambaleante, mas eu estou aqui com vocês para a gente tratar de todas as principais notícias. Vamos lá então, meus queridos. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.